capítulo de número 7. Vamos fazer uma leitura para trazer a palavra de Deus aos nossos corações hoje, né? Às vezes nós somos tão negligentes com a palavra, né? Ouvimos e não deixamos a palavra agir nas nossas vidas, nos nossos corações, nos esquecemos dela. Mas hoje eu estava orando e essa palavra fervia tanto dentro do meu coração e eu dizia: Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Como é maravilhoso ter a graça de poder ouvir essa palavra, né? O que seria de nós se não fosse essa palavra ministrada? Essa semana que nós ficamos sem culto, que nós viemos aqui só na sexta-feira, meu Deus, que dificuldade que foi insuportável ficar sem culto, né? E às vezes nós não damos valor, né? Só mais um culto, só mais um culto. Mas é o poder dessa palavra que nos sustenta, né? Esse alimento que nos mantém vivos. A verdade é esse, ele que nos mantém vivos. Eu vou ler um texto um pouco grande, mas depois eu vou explicar por que eu li esse texto, tá bom? Livro de Atos, capítulo de número 27. É um texto que nós vamos usar para aplicar na nossa vida esta noite. Atos, capítulo de número 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregar o Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, e estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava e dizia-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejava, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amarnadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo colocou-se de pé no meio deles e disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este cômodo e esta perdição.
Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, é necessário, irmãos, darmos numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, e tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse então o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. E então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e o partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se e sentaram-se então a comer. E éramos ao todo ao navio 266 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, e lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha a praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. E dando porém no lugar de 2 mares, encalharam-se ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, lhes entorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra, e os demais, uns em tábuas e outra em coisas do navio. E assim aconteceu, e todos chegaram em terra a salvo. Amém? Desculpa, irmãos, ler um texto tão longo assim, mas é necessário para que se entenda o que eu vou ministrar essa noite. Tem muitos textos bíblicos, né, que nós lemos e nós não compreendemos assim, literalmente, né, o que ele está querendo falar aos nossos corações. Eu me lembro que uma vez um tio meu, a minha família toda ela é presbiteriana, e alguns dos meus tios eram muito céticos, né? Depois, graças a Deus, o avivamento foi chegando e foi quebrando os corações, e hoje todos estão, né, avivados. Mas eu me lembro que um dia meu tio disse assim: por que isso está escrito na Bíblia? Isso é desnecessário. Não existe isso. Nenhuma palavra que está na Bíblia é desnecessária. Todas as palavras bíblicas, elas têm um fundamento e têm um propósito de Deus. Tudo, exatamente tudo. Cada palavra, ela tem uma revelação específica, ela tem uma direção à igreja, uma direção a cada um de nós, e ela se cumpre na nossa vida. Por que às vezes eu me preocupo tanto, né? Peço silêncio, peço para as pessoas prestar atenção, porque não basta só estar aqui. Tem que ouvir, tem que deixar o Espírito Santo ministrar, tem que deixar o Espírito Santo selar com fogo, né? Porque ela vai se cumprir na vida daquele que crê, né? Daquele que toma posse da palavra de Deus. Então, amados, esse texto talvez você leu aí, você disse: nossa, mas
Para que ler esse texto tão comprido? Para que ler, né? Está todo mundo aí só nos comes e bebes e nas festas esses dias e nas piscinas, né? Ficar perdendo tempo com isso, com esse calor. Mas Deus tem um recado para a nossa vida hoje. Deus tem uma forma para falar conosco hoje. Porque eu li esse texto. Porque esse texto, ele faz parte do diário de bordo de uma viagem. Você já ouviu falar que quando o navio, ele sai para fazer uma viagem, ele tem um livro que é chamado Diário de Bordo. Diário de bordo é onde é escrito todos os acontecimentos daquela viagem. Seja bom ou seja ruim, quando a viagem termina, está lá. E aconteceu assim. Né? Tudo que aconteceu naquela viagem de Paulo foi registrado. E foi registrado na Bíblia, para que hoje, amanhã, e por quanto tempo o Senhor permitir aqui nessa terra, essa palavra venha a ser aplicada também nas nossas vidas. Hoje eu passei uma boa parte da madrugada orando essa noite, e falando com Deus que eu queria uma palavra que fosse inusitada, né? Repito alguns textos, eu já preguei esse texto outras vezes, mas eu falei, Deus, as pessoas estão, nesses dias, estão envolvidas, né, com outras coisas, com outros propósitos, e eu sei que é um dia difícil de pregar, e o Espírito Santo me trouxe nesse texto, irmãos, de uma forma assim, começou a ministrar, começou a falar comigo, começou a me trazer a lembrança desse texto, e eu parei e falei, Deus, o que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas? E eu comecei a ler esse texto e deixei que Deus me conduzisse. Na verdade, irmãos, o que Deus me trouxe aqui hoje para dizer é que a nossa vida, muitas vezes nós podemos comparar, né, como um navio que está correndo aí o mar, né? E muitas vezes nós passamos por águas mansas, né, por tempos bons, e podemos escrever no nosso diário de bordo, tudo correu muito bem, tudo deu certo, foi um tempo bom. Mas muitas vezes também nós também teremos no nosso diário de bordo, né, o relato de algumas crises, o relato de algumas tempestades, o relato de alguns momentos que nós vamos passar e que nós vamos dizer, tudo estava correndo muito bem, mas de repente um vento soprou, uma tempestade chegou, né, e o nosso barco sofreu um naufrágio, né? O que Paulo conta aqui foi de um início de uma viagem que para as pessoas aparentemente o mar estava calmo, estava tranquilo e o barco ia chegar onde tinha sido proposto para chegar e que tudo ia bem, que nada ia acontecer. Paulo, ele observou que o barco estava indo por águas tranquilas, mas ele observou que vinha um vento contrário. E quando ele observou que o vento contrário vinha, ele tentou orientar as pessoas responsáveis por aquele barco, e ele disse, olha, não é bom descer por esse caminho, não seria bom nós irmos por esse caminho, porque vem vindo ventos contrários. Mas as pessoas que estavam ali no leme, na direção, na coordenação daquele barco, não quiseram ouvir, porque a água estava mansa, né? O tempo estava bom, tudo, o barco estava indo, direção correta, então aparentemente tudo estava muito bem. Mas nós sabemos que as tempestades no mar, elas pegam de surpresa. De repente vem uma nuvem negra, né? Uma nuvem vem, paira, e de repente começa a vir um vento do norte, outra hora um vento do sul, outra hora um vento do oriente, o vento vem, e as ondas começam a balançar, e as coisas começam a sair de lugar, e começa a vir um desequilíbrio, e todos começam a trabalhar ali para tentar equilibrar, mas as coisas às vezes saem do controle, né? Quando uma tempestade chega. E se nós formos olhar a nossa vida nem sempre está em águas mansas e permanece assim. Nem sempre a nossa vida está do jeito que nós gostaríamos de estar. Muitas vezes nosso barco da vida aí passa por momentos assim, semelhantes. Às vezes nós estamos sentados aqui nas igrejas, né, espalhadas aí pelo mundo, e a palavra de Deus está falando com a gente, olha, presta atenção, as águas estão mansas, mas pode ser que se levante uma tempestade, né? Mas o maravilhoso é que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, está presente num barco, né? Num barco chamado vida, no barco que uma família está
sendo conduzida na vida que nós estamos levando. Quando tem um homem de Deus, quando tem uma mulher de Deus, quando tem uma pessoa de Deus, as coisas são diferentes, as coisas acontecem de forma diferente. Esse barco, ele foi destinado a levar prisioneiros, e um dos prisioneiros era Paulo. Paulo estava nesse barco, e ele não estava ali em vão, ele estava ali para ser um instrumento de Deus, para que no momento da tempestade as coisas pudessem ser equilibradas. Nós estamos terminando o ano de 2014, todo final de ano as pessoas ficam cheias de propósitos e de ideais e de esperanças, de expectativa que o novo ano seja bom. Isso faz parte da natureza humana. Todos nós ficamos esperando esse 31 de dezembro, 1º de janeiro, e a gente faz um monte de plano, um monte de projeto, mas esses planos, esses projetos têm que ser baseados em realidades. Nós não podemos fantasiar bênçãos, né? Imaginar bênçãos fantasiosas, porque nós podemos estar em águas mansas e de repente o vento soprar e a tempestade chegar e as ondas subirem e nós precisarmos sermos os homens e mulheres de Deus que estão no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. É para isso que nós somos cristãos. Talvez muitos de nós que estamos sentados aqui hoje não temos a família inteira sentada do nosso lado, não temos o marido, não temos a esposa, não tem filho. Talvez muitos de nós que estamos aqui estamos tendo que ser os Paulos nas tempestades da vida, nos barcos que podem ir à deriva, que podem passar para o naufrágio, e serem os homens e as mulheres usados por Deus para fazer com que todos sejam salvos. Vou falar uma coisa para você: na vida de crente as coisas não dão errado. Talvez você pense que alguma coisa que aconteceu na sua vida, você fala, deu errado. Não deu errado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu amado. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Na vida de cristão, nada está errado. É Deus trabalhando para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Você podia dizer assim, mas Paulo não era o homem importante de Deus? Deus não podia ter feito esse vento soprar para o outro lado? Deus não podia ter colocado um anjo de cada lado e segurado o navio para ele não ir naufrágio? Porque às vezes as pessoas entram no meu escritório para pedir aconselhamento e as pessoas dizem assim, mas Deus não é poderoso? Deus não pode? Por que Ele permitiu que isso aconteceu? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja em mar manso, ou seja em tempestade, em crises e dificuldades, Deus continua agindo nas nossas vidas, meu amado. E Paulo estava ali nesse barco que passou por um naufrágio. E Paulo estava ali para fazer a diferença, para ser a diferença. Eu estava falando com Deus hoje, o Espírito Santo ministrando, e verdadeiramente num naufrágio nós perdemos muitas coisas, né? Quando o barco chacoalha em meia tempestade, voa uma coisa daqui, cai uma coisa dali, né? Muitas coisas se perdem no naufrágio. Mas tem uma coisa que foi importante aqui e que é importante para nós: nós não podemos deixar de lutar, porque nós precisamos salvar a nossa vida. Esta é a verdade. Sabe o que significa salvar a nossa vida no meio de um naufrágio? Muitas coisas podem perder no meio das dificuldades, das lutas, das tribulações, das crises, da vida, das tempestades que se levantam. Mas tem uma coisa que nós precisamos: lutar para salvar a nossa vida. E lutar para salvar a nossa vida é minha família, minha vida é meu casamento, minha vida é meus filhos, minha vida é minha saúde, minha vida é minha profissão, minha vida é meu ministério. No meio de um naufrágio, muitas coisas podem ser perdidas, mas nós temos que lutar até o fim para salvar as nossas vidas. Essa foi a diferença de Paulo. Essa foi a diferença que ele fez naquele navio. Estava ali como prisioneiro, estava ali para ser levado à prisão, para ser julgado em Roma, ia ser julgado pelo imperador, mas ele estava ali porque era propósito de Deus, era obra de Deus. Era um instrumento de Deus, para que quando a tempestade assolasse aquele barco, ele fosse alguém capaz de dizer: eu tenho um Deus que eu sirvo. E esse Deus, esta noite, enquanto eu dormia, Ele mandou um anjo para falar comigo. E Ele falou o seguinte, que pode acontecer o que acontecer neste lugar aqui:
todos, nenhum vai se perder. Todos neste lugar vão se salvar. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, meu amado. Onde tem homem de Deus, onde tem mulher de Deus, tem palavra profética, tem palavra liberada, tem recado de Deus, tem anjo de Deus sendo enviado. E a palavra de Deus é: pode subir o mar, pode tempestade chegar, pode vento soprar, ninguém vai se perder neste lugar. Eu estou comparando a nossa vida. Eu estou comparando a nossa vida como um barco que anda por águas mansas, mas de repente pode desequilibrar para uma tempestade que chega de surpresa, que são as crises, que são as dificuldades. E que tem atitudes que nós precisamos tomar como homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença nas nossas vidas. O que eu tenho visto, meu amado, são muitas pessoas vendo o barco ser chacoalhado e não tomando atitude nenhuma como homem de Deus, como mulher de Deus, deixando a deriva, deixando qualquer forma. Paulo, ele viu a situação ali, e ele viu que a situação estava perdendo o equilíbrio, que aquelas pessoas estavam desequilibradas. O timoneiro que lidava com o leme, o comandante que dava as ordens, o que ficava lá olhando a bússola lá para ver a direção, estavam perdendo a direção. E Paulo chegou ali e falou assim: nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos ter ações aqui neste lugar, que vai mudar a nossa sorte. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você quer salvar seu casamento? Você quer salvar sua família? Você quer salvar seu ministério? Você quer salvar seus filhos? Você quer salvar seu marido? Você quer salvar a sua vida? Então presta muita atenção aqui, porque Deus quer te encher de coragem hoje para lutar e chegar onde Ele tem preparado para você, para te abençoar, em nome de Jesus Cristo, meu amado. Paulo estava ali. E quando ele viu, o barco estava em total desorientação. Os marinheiros começaram a jogar coisas para fora do barco, mas aquilo não estava resolvendo. Um falava para o outro, um gritava, um dava ordens, e tudo estava em controle. O Paulo falou assim: dá para vocês me ouvirem? Será que vocês já viram que a situação perdeu o controle? Alguém precisa ter uma voz mais alta aqui? Será que dá para prestar atenção que alguém precisa falar alguma coisa aqui que seja suficiente para trazer ordem aqui no lugar? Às vezes um homem de Deus precisa tomar essa atitude. Às vezes uma mulher de Deus, quando tem um problema em casa, quando tem uma família que está desorientada, que está desequilibrada, quando é a hora de um problema financeiro ou familiar, está na hora de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tomar a frente e dizer: dá para alguém me ouvir aqui? Chamou o comandante e disse: olha, nós vamos jogar as âncoras agora. O barco está sendo lançado de um lado para outro, o vento vai para cá, joga para cá, a onda vai para lá, nós estamos desorientados, e nós precisamos, nesse momento, jogar a âncora. Para que serve a âncora, meu amado? As âncoras servem para segurar o barco no lugar. Eu só quero dizer uma coisa para você, que não está aqui nesse texto, mas a Bíblia diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Eles estão ouvindo? A esperança é o que faz o nosso barco ficar seguro no lugar, até que as coisas possam se ajeitar, até que as coisas possam tomar uma direção, você dizer: agora chegou a hora de fazer alguma coisa. Paulo chegou nele e disse assim: vamos jogar a âncora. Como jogar a âncora no meio da tempestade? É a hora, joga a âncora. E eles jogaram 4 âncoras ali, 4 âncoras foram jogadas, e o navio, em meio àquela tempestade, ficou preso. A âncora desce até o final, ao fundo do mar, e dá uma trancada. É o tempo de dar uma parada, para que as coisas sejam colocadas no lugar. 4 âncoras foram jogadas, e essas 4 âncoras para nós são sustentadas em 4 grandes atitudes que Paulo tomou naquele lugar. Paulo chamou ali os marinheiros, chamou todos assim: a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é que nós vamos orar. Eles já estavam jejuando, eles já estavam ali tomando desespero diante de Deus. Não, nós vamos centrar a nossa oração, nós vamos buscar o Deus que esta noite mandou um anjo falar para mim que essa tempestade não é o fim de todas as coisas, não vai destruir a sua casa, não vai destruir a sua família, não vai acabar com o teu casamento. Essa tempestade não veio para destruir, mas Deus vai ser manifestado em glória nessa tempestade. A primeira âncora que foi lançada, que é a âncora da esperança, é aquela que te leva a buscar a Deus, tendo a certeza que Ele tem uma palavra liberada sobre a sua vida de vitória, meu amado. Paulo disse: olha,
Mas tem uma coisa, vocês precisam se fortalecer. Não dá para ficar só no jejum e na oração, é necessário se fortalecer. A segunda âncora, eu vou correr porque já é 9h20, que Paulo lançou foi a âncora da coragem. Ele disse assim: varões, homens, marinheiros, capitões e prisioneiros, tenham ânimo, tenham coragem, porque Deus mandou dizer para vocês que nenhum fio de cabelo vocês vão perder nessa tempestade. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. Pode ter coragem, pode ter coragem. Sabe o que estava acontecendo ali? Os marinheiros, quando viram a tempestade, queriam cair fora, queriam se jogar no mar, queriam lançar no mar, queriam ir embora. Paulo falou: ninguém pula no mar aqui não, ninguém vai desistir dessa luta aqui não, porque quem pula no mar vai morrer. Tenha um ânimo. Covardes fogem, covardes desistem das suas famílias, covarde desiste dos seus filhos, covarde desiste da sua casa, covarde desiste do seu casamento, covarde desiste do seu ministério. Eu estou cheia de ver covardes. Covardes, quando vê a água balançar, a primeira coisa que pensa é pular fora do barco. Paulo falou: nananina, não, ninguém pula aqui, ninguém vai ser imprudente, porque se pular vai todo mundo morrer. E a palavra que Deus liberou é que todos serão salvos. Está entendendo o que Deus está falando? Continua lutando, não é porque as águas estão batendo no casco do teu navio, não é porque as ondas são bravios, não é porque o vento está soprando, não é porque as dificuldades são grandes, que Deus vai deixar perecer a sua vida. Lute, ainda que se perca algumas coisas, lute para salvar a sua vida, meu amado. E a sua vida aqui hoje, eu não sei o que ela pode representar. Pode representar muitas coisas. Pode representar um relacionamento que você está pensando de pular fora dele. Pode representar um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, com seus irmãos, com aqueles que você ama, com o seu ministério. Eu não sei do que você está querendo pular fora, mas só covardes pulam fora, porque Deus mandou falar: ninguém sai deste barco, porque nem um fio do cabelo vai cair, porque eu vou salvar a todos, meu amado. Muitas vezes quando a gente olha para a circunstância da nossa vida, para essas tempestades, né, a impressão que tem é que todos vão perecer, não vai salvar nada, não vai ficar nada. Essa foi a segunda âncora que foi jogada. A primeira âncora foi do jejum, da oração, do fortalecimento. A segunda âncora foi falar para os marinheiros: para de ser covarde. O Deus que eu sirvo veio aqui esta noite, mandou um anjo, e ele falou que ninguém vai perecer. Como é difícil, irmão, você imagina? Água batendo para todo lado, um navio sendo lançado para todo lado no meio do mar, alguém chegar lá no meio com toda ousadia e intrepidez e ser capaz de contagiar, contaminar, impactar. Você consegue imaginar? Imagina, pensa aí, você tem imaginação, você assiste filme, pensa lá naqueles filmes que foi Titanic, pensa no Titanic lá, afundando, boiando lá, e um Paulo, uma Paula, chega lá e se levantar: o Deus que eu sirvo me visitou essa noite, e ele falou que essa tempestade não é nada, porque todo mundo vai se salvar neste lugar. É hilário, meu amado, é sobrenatural, é só o poder de Deus para fazer essas coisas. A gente olha e diz: não tem jeito, vou pular fora do barco. Covardes desistem. Paulo disse: sejam corajosos, sejam corajosos. E quando Paulo começou a tomar o controle da situação, quando Paulo começou a influenciar, você está me ouvindo? Você pode influenciar. Ou você pode ser aquele que fala assim: todo mundo pula na água e vão morrer todo mundo junto. Você pode dizer: o Deus que eu sirvo já avisou que esse casamento não acaba, que essa família não vai ser destruída, que esse ministério não é o fim, que é só o começo da grande obra que Deus tem para fazer na minha vida. Você pode escolher de que lado você está: do covarde ou do corajoso, do que pula na água e morre, ou do que aquele que vai lutar para salvar a sua família até o fim. O que você decide hoje? Falei para você, nem sempre as águas são mansas. Nem sempre vamos estar em águas mansas. E quando o barquinho foi pego para ser lançado pelas ondas,
Alguém tem que ser o timoneiro espiritual, meu amado. Alguém tem que tomar o controle do leme espiritual, ou vai perecer mesmo, ou vai pular da água, e muitos vão morrer. Mas não é morrer literalmente, é acabar aquilo que Deus determinou. E Paulo ali, influenciando, teve uma coisa que ele não perdeu. Eu disse, muitas coisas podem ser perdidas num naufrágio, mas nós temos que lutar pelas nossas vidas, lutar para salvar as nossas vidas. A terceira âncora que Paulo lançou ali, que foi maravilhoso, a hora que o Espírito Santo me mostrou no texto. A terceira âncora foi o seguinte: mesmo em meio aos naufrágios, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às tempestades, nós não podemos perder a comunhão com Deus. Está ouvindo? Não podemos perder a intimidade com Deus. O barco soprando, já tinham lançado lá, estavam lançando as âncoras, a terceira âncora espiritual que foi lançada ali. Paulo agora ali no meio daquele todo desespero, os homens desesperados, ele pega um pedaço de pão, presta atenção em mim, pega um pedaço de pão perante aqueles homens e disse: nós precisamos trazer a presença de Deus aqui, a comunhão com Ele, a intimidade. Ele pegou o pão, levantou o pão e o partiu e o comeu. Sabe o que Paulo diz que estava fazendo naquele lugar? Ele estava colocando o que Cristo conquistou na cruz, o que Ele fez na cruz. Ele entronizou a presença de Cristo. Este é o meu corpo que será dado por amor de vós. Ele pereceu para que ninguém perecesse, partiu o pão e o comeu. E o versículo seguinte disse que a partir daquele momento todos os homens se levantaram e pegaram o pão e começaram a comer, e ficaram fortes, vigorosos, e se levantaram e começaram a lutar para salvar as suas vidas. Você pode aplaudir a Jesus, meu amado? Comunhão. A terceira âncora do nosso barco é presença de Deus. Aonde eu estiver, no momento que eu estiver, na dificuldade que eu estiver, na crise que eu estiver. Você pode imaginar homens desesperados, a água assolando o barco, ó. Eu não sei se você já viu aquelas cenas, né, que o barco vai afundando assim, fica só o bico assim para frente. Isso chama naufrágio. Um homem de Deus fala: peraí, vou partir o pão. A comunhão e a presença de Deus vai estar neste lugar. Se você ler o texto comigo, o versículo seguinte diz que quando os homens viram aquilo, pegaram o pão e se alimentaram e ficaram fortes e disseram: vamos fazer alguma coisa, vamos tomar umas atitudes aqui, vamos fazer algo, porque nós precisamos ser salvos dessa circunstância. Essa foi a terceira âncora espiritual que Paulo lançou. A esperança pela oração, a coragem, o ânimo para não desistir e não pular fora na hora errada. A terceira, trazer e gerar a presença de Deus em meio às tempestades. Quando eles tomaram ânimo, que eles se fortaleceram pelo pão, pela comunhão, pela prática de Paulo de entronizar, eles já estavam fortes para tomar outras decisões. Presta muita atenção. Quando nós estamos no momento do desequilíbrio, as coisas vão sendo lançadas de um lado para o outro, e nós não conseguimos controlar. Mas quando homens e mulheres de Deus acreditam, creem, sabem na palavra liberada sobre as suas vidas, e conseguem influenciar o seu marido, os seus filhos, a sua casa, e gerar a presença de Deus de uma forma que todos a reconheçam e a recebam e a aceitam, as coisas começam a mudar no lugar. As coisas começam a tomar outro rumo, é uma nova visão, é um novo entendimento, é uma nova perspectiva. Naquele momento que os homens se fortaleceram pelo partir do pão, pelo entronizar a presença de Deus, as coisas mudaram, as decisões mudaram, eles estavam sendo lançados pelo vento de qualquer maneira, e chegou aquela hora, Paulo disse, chegou a hora de a gente agora trazer de volta as âncoras. Nós lançamos a âncora, agora nós vamos subir as âncoras. Sabe por quê, meu amado? Presta muita atenção, porque eu tenho muito pouco tempo para pregar. Já são 9h30. Quando eles subiram as âncoras, quando eles tiraram as âncoras, que eles estavam aportados e parados ali, porque eles não sabiam o rumo que tomar, a direção que tomar, eles tomaram uma decisão. Ninguém põe mais a mão no leme,
ninguém dirige mais os instrumentos. Nós vamos deixar então o vento nos levar. Sabe o que Deus está dizendo? Chegou a hora de você tirar a sua mão. Chegou a hora agora do equilíbrio, de você descansar e deixar o Espírito Santo levar essa situação. Chegou a hora de você deixar o Espírito Santo conduzir o barco, porque ele vai te levar exatamente no lugar da salvação, daquilo que você tem colocado diante de Deus. Eles soltaram os lemes, recolheram as âncoras, agora havia equilíbrio, as pessoas estavam centradas, as pessoas estavam orientadas, havia uma nova visão, não tinha mais desespero de lançar no mar, as pessoas tinham entendido que Deus os salvaria. Paulo disse: ninguém põe a mão em leme, ninguém põe a mão nos instrumentos, deixa apenas o barco ser lançado e levado pelo vento. A Bíblia diz que eles ficaram quietinhos dentro do barco, porque não tinham mais o que fazer, e o vento foi soprando, 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 foi conduzindo, você está ouvindo que Deus está falando com você? Tira a tua mão, deixa Deus conduzir as coisas, deixa Deus conduzir. Foram ali, chegaram num lugar aonde o barco foi levado, e de repente tem um banco de areia, e o barco para ali naquele lugar, e quando o barco para, eles ficaram quietinhos, porque numa tempestade, pular do barco seria imprudência. Era necessário a hora certa, o tempo certo, para tomar uma decisão. Era costume matar os prisioneiros, para que salvasse somente aqueles que estavam conduzindo o barco. E o capitão falou: não vai matar ninguém não vai matar ninguém. O barco parou, porque ele foi conduzido tranquilamente. Chegou a hora de deixar Deus conduzir. E eles ficaram quietinhos lá esperando. Ficaram esperando. Ficaram esperando. De repente os cascos do barco começou a cair. E ele disse o seguinte: presta atenção que eu tenho que correr aqui. Cada um pega uma tábua, cada um pega um pedaço do barco e vão nadando até a ilha, porque ninguém, aqui Paulo disse, ninguém morrerá aqui neste lugar. A Bíblia diz que todos pegaram um pedaço de tábua, pegaram um pedaço de madeira e foram nadando e chegaram na ilha. Todos, o versículo disse, todos estavam salvos. Sabe por quê, meu amado? Porque tinha uma palavra liberada. Quando você não pode mais, deixa Deus conduzir. Tem um lugar preparado, aquieta, porque for e o que tiver na sua frente, Ele vai providenciar uma maneira de que todos sejam salvos. Pode aplaudir o Senhor. Eu não sei, você não vai ter uma tábua de barco, você não vai ter um pedaço de madeira, mas vai ter um escape que Deus vai dar para você, para a sua família, para o seu ministério, para os sonhos do seu coração, para você chegar aonde você tem que chegar, porque Deus disse que ninguém perecerá. Quem é você? O que você quer para a sua vida? Você desiste na tempestade, você luta, você influencia, você impacta a sua casa, a sua família, você é capaz de impactar o lugar que você está inserido, e diz: não, ninguém aqui perecerá, esse casamento não acaba, essa família não será destruída, ninguém aqui vai perder. Pode até ser que algumas coisas se percam em meio a essas lutas, mas a palavra é que todos serão salvos. Chegou um momento que eles lançaram algumas coisas fora, coisas essenciais, que eram os cereais. Só quero dizer isso para você, porque o Espírito Santo está dizendo, se eles olhassem para aqueles cereais, era loucura jogar fora, porque eles diziam, se nós formos continuar a viagem, vai faltar. Mas quando homens creem, quando os homens confiam, sabe que quando Deus está no controle de todas as coisas, Ele também será a provisão. Talvez tenham coisas que precisam ser tiradas da sua vida. Talvez tenham coisas aí que você está segurando, achando que é necessário. E hoje Deus no Espírito diz para você,
lança fora nas águas tudo que está atrapalhando você a pegar o pedaço de tábua, o pedaço do navio e nadar até o lugar da sua salvação. Se tem coisa aí que está impedindo, não vai fazer falta, porque Deus será a sua provisão. É preciso crer para lutar. É preciso crer para salvar. É preciso crer para salvar a tua casa, a tua família. É preciso crer. Talvez você esteja aí agarrado na boia da frustração, na boia da decepção, na boia da acusação. Talvez você esteja agarrado aí num pote de cereais da tristeza, ou no pote dos cereais do ressentimento, da mágoa. Joga fora, lança fora. Ninguém vai perecer, mas foi necessário pôr para fora, até poder nadar, tomar o rumo e viver o que Deus tem preparado para você. Fecha os teus olhos. Paulo disse, Deus falou, e assim vai se cumprir. Paulo disse, nenhum fio do cabelo vai cair nessa tempestade, ninguém vai perecer, e todos veremos a salvação. O que você quer hoje para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu ministério? É você que vai ter que tomar uma atitude aqui hoje, de ser o líder desse barco, o líder espiritual. Lançaram âncoras ali, humanamente, para prender o barco, mas Paulo lançou âncoras espirituais. Chegou a hora de tirar as âncoras, tiraram as âncoras para que o barco fosse conduzido pelo Espírito, mas Paulo também agiu espiritualmente. Aonde você quer chegar? O barco pode parar no meio do caminho, sim, pode se despedaçar, pode tudo se perder, pode acabar todas as coisas, mas pode chegar e aportar no lugar que Deus tem preparado para você. Se você ler no capítulo 28, quando eles chegaram naquele lugar, que eles poderiam ali morrer de frio, ficar enfermos, abandonados, sabe o que eles acharam ali? Eles acharam os homens bárbaros, que agiu com eles com tanta bondade, que acenderam fogo para eles, que deram alimento para eles, que deram roupa para eles, e ainda prepararam outro barco para eles. Quem você pensa que você serve? Quem você pensa que é o Deus que você serve? Que quando Ele te levar até a ilha, Ele vai deixar você perecer? Não, quando eles chegaram lá, já havia a provisão sobrenatural de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado? Toma uma atitude hoje, decide, vai à deriva, entrega o barco ou luta para salvar. Deus tem preparado o melhor para a sua vida. Pessoal do louvor, por favor, vem aqui. Só Deus pode fazer coisas grandiosas como essa. Se você ler o diário de bordo, é o diário de uma viagem, narrada nos lugares que passou, nas cidades que passou. Mas a diferença desse texto foi ter alguém que confia em Deus, alguém que Deus fala, alguém que Deus manda o anjo, alguém que Deus revela, alguém que Deus usa para conduzir a vitória. Você sabe o que significa bárbaros? Bárbaros são homens rudes, cruéis. E o Espírito do Senhor estava naquela ilha para usar o ímpio para abençoar o justo. Está ouvindo? Deus sopra o Espírito dele e conduz em meio aos momentos que você não pode mais dirigir, que você não tem mais o domínio sobre a situação, e te leva ao lugar da sua bênção. Fica de pé comigo, meu amado. Nós cantamos hoje que Deus escreve uma nova história, que Ele tem uma nova história para nós,
Ele tem uma nova história para mim, Ele tem uma nova história para você. Só depende do que você deseja de Deus. Fecha teus olhos, fala com Ele um pouquinho. Você veio aqui para isso hoje. Fala: Deus, sopra o teu espírito e conduza, Deus, para o lugar que o Senhor tem preparado. Sopra do teu espírito. Quero ser corajosa para lutar. Quero ter ânimo, ó Deus, para vencer. Eu não quero desistir, ó Deus. Não quero ser covarde e pular fora deste barco, mas eu quero ser conduzido pelo teu espírito até o lugar da vitória. Não tenha medo. O que Deus tem preparado para você é muito mais do que você pode imaginar. Aleluia. Quem você é? Marinheiros queriam pular do barco. Paulo os manteve para serem salvos. Hoje você pode sair deste lugar com uma decisão. Ou eu deixo pular do barco, ou eu ajudo a minha família inteira a ser salva. Toma uma decisão hoje. Toma uma decisão por você, por quem você ama. Toma uma decisão hoje aqui neste lugar. Toma uma decisão por você e por quem você ama. Toma uma decisão. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em mim. Oh, aleluia. Vai lutar para salvar. Decide hoje. Deus renova as tuas forças. Deus hoje faz com que o cansado e o abatido fique cheio de vigor. Recebe. Eu não posso ficar. Isso chama Shekinah. Isso chama glória de Deus. Diante da tua glória. É a manifestação do poder de Deus. É a presença sobrenatural de Deus. Eu não posso ficar. É o que Deus quer fazer na sua de vida. pé. Cobra ânimo. Diante da tua A comunhão traz ânimo. Paulo trouxe a comunhão e os homens se animaram. Cobra ânimo hoje. Seja corajoso. Só covardes desistem. Só covardes pulam fora do barco. Quem pula fora do barco perde, morre. Fica firme. Tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Tem uma palavra profética liberada. Não vai perecer. Todos se salvarão. Tua casa toda, tua família toda, teu casamento, teu ministério, tua vida profissional, teu namoro. Ninguém vai perecer. Ninguém perecerá. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, aleluia. Caia fogo
Queima, Senhor, queima agora. Oh, vem fogo dos céus agora, Deus. Que há Deus em Israel. O que você tem feito? Você tem pulado do barco? Ou você tem influenciado? Você tem falado, pula mesmo, pula, sai fora. Ou você tem falado, não. Deus abençoa esse casamento e ele não vai acabar. Você tem sido a Paula. Você tem sido o Paulo. Você tem sido o instrumento na mão de Deus. Quem você tem sido? Eu não posso ficar. Salva. Luta para salvar. Salva a tua vida. Diante da tua glória. Não vai cair nenhum fio do teu cabelo. Ninguém aqui vai perecer. Sou teu Deus. Põe o pé na tua casa hoje. Entra na porta da tua sala hoje e declara: ninguém aqui vai perecer. Essa família aqui não vai acabar. Põe a planta do teu pé lá e profetiza. O Deus que eu sirvo mandou um recado. Oh, aleluia. Oh, yerebarabarabachê. Caia fogo do céu. Não tem tempestade maior do que a palavra profética. Não tem enfermidade, não tem doença, não tem dificuldade, não tem crise, não tem problema que seja maior do que o Deus falou. Esse altar mostra pra esse povo. Deus, Deus está neste barco. Parte o pão, parte o pão. Come o pão com a tua família. Come o pão na dificuldade. Come o pão no meio da crise. Come o pão na tempestade. Come o pão. Ministra ousadia. Ministra coragem. Tem Deus nessa casa. Tem Deus nessa família. Tem Deus nesse relacionamento. Tem Deus em nossas vidas. Ele está no meio dessa tempestade. Ele está no meio de quando o mar está manso. E também está quando o mar está bravio. Ele é o teu Deus. É Ele que dá ordem ao seu anjo ao seu respeito. É Ele que dá ordem ao respeito da sua família, para que ninguém tropece. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que você habita e pode descansar tranquilamente. Ele é o Deus que diz que praga nenhuma chegará até a sua casa. Ele é o Deus que hoje deu ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ao respeito da tua família. E ninguém perecerá. Todos, seja uma tábua, seja um pedaço do navio, seja o que for, vai nadar e vai encontrar a salvação. Oh, aleluia. Glória. Queima esse altar. Cobra ânimo. Tenha coragem. Seja ousado. Deus tem a providência para você. Deus vai usar quem você menos espera para aquecer, para dar roupa, para acender a fogueira, para te abençoar. Queima, Senhor. Fortifica o teu povo. Fortalece o teu povo. Não pula não. Paulo disse: ninguém vai pular nesse navio não. Não pula fora não. Ele é teu Deus. Ele tem o domínio sempre eterno. Ele é soberano.
É o Deus que domina sobre os céus e sobre a terra. É o Deus que te vê, é o Deus que te ouve, é o Deus que tem uma resposta. É o Deus que hoje vai fazer você sair deste lugar, sabendo que quando as suas mãos não podem mais conduzir, descansa nele e deixa o Espírito Santo conduzir essa situação. Tira a tua mão não pode fazer, mas a de Deus pode. Ele te leva ao lugar da salvação, Ele salva a tua casa, Ele salva a tua família, Ele salva o teu ministério, Ele salva a sua vida, Ele salva. Apenas descansa no Senhor, a providência já está preparada para você. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor nos guarde e nos proteja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do seu Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado. Aplauda. Hoje Ele te fortalece. Vai e luta, luta, luta. Não pula fora do barco. Luta, porque tem uma palavra liberada sobre você. Vive a sua vitória em nome de Jesus. Não esquece de dar o seu nome, se você vai estar aqui terça-feira ou não, para a Miss Lei e para a irmã Vera, em nome de Jesus.